Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, esse programete que caminha contigo lado a lado pelo vale da aflição, da ignorância, promovendo conhecimento, história pública e debates bem interessantes. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que é o correspondente de guerras, o comunista de plantão aqui, que montou um soviete para lutar contra o capitalismo e outras cositas, mas o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Sofrendo um pouco aqui no calor do interior nordestino, mas estamos aí. É isso aí. Também está aqui comigo ele, o homem que, através dos raios, tem uma conexão com Tupã, o senhor Felipe Bonsanto. Quase a tempestade do X-Men. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Nossa, verdade, né? Meu sonho drag é ser assim, ó. Meu nome de drag agora vai ser Tempestade. 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 Meu Deus do céu. Felipe é o X-Men que caiu do caminhão. Nem do caminhão, foi do coletivo mesmo, que do jeito que a crise tá, a gente tá andando só de coletivo. Você caiu daquele avião que tinha no desenho, pô. Aí não aparece no desenho, nem no filme, nem canto nenhum. O X-Men de Juiz de Fora. E também recebemos hoje ela, que está sempre conosco na Minipad. O ouvinte acho que passou um tempinho sem ouvir a voz dela. E hoje ela vem diretamente da Ilha do Amor, né? A senhora Joyce Oliveira. É isso aí, gente. Estou aqui depois de um pequeno hiato, né? Aparecendo aqui na mesa redonda, falando das terras alagadas do Maranhão. Nas terras alagadas do Maranhão. Yes, my friend. Bom, estamos aqui hoje reunidos. Quem foi que sugeriu essa pauta, hein? Quem sugeriu essa pauta? Fui eu. Foi você, não foi? Você sugeriu essa pauta por quê, Felipe Bonsanto? A pauta hoje é revisionismo histórico na literatura e nas músicas. Por que você sugeriu essa pauta, Felipe Bonsanto? Essa pauta surgiu depois de acompanhar algumas mudanças que a gente tem acompanhado na sociedade e alguns questionamentos que têm surgido desde então. Desde quando o que me chamou mais atenção e tenho acompanhado um pouco depois disso foi quando Chico Buarque falou que ia parar de cantar a música que ele escreveu para Nara Leão, com amor e com afeto, e ali ele tentou agradar as feministas, criou uma certa discussão, e a partir dali eu comecei a investigar um pouquinho sobre isso e comecei a ver a questão de livros como da Agatha Christie, de alguns desenhos da Disney, como do Pateta, alguns quadrinhos no Brasil, alguns episódios da Turma da Mônica, desenhos como Pica-Pau e várias outras obras que a gente conhece aí, tanto na literatura, no cinema, na TV e na música, que tem pensado sobre um revisionismo no seu conteúdo. E aí, a gente deve censurar, a gente deve cancelar essas músicas, esses livros, esses materiais, ou a gente se debruça sobre eles e faz uma análise social ao seu tempo e traz para os dias atuais? Quase um editorial, hein? Você fez a introdução do seu texto no Portal Águia, né? Praticamente. Alô, quase Eliezer Fernandes. Pois é. Alô, Eliezer Fernandes, eu sei que você está nos ouvindo agora aí, o jabazão agora do Portal Águia. Vai sair texto do Felipe. Me dá um aumento. Pois é, vai sair um texto do Felipe lá no Portal Águia. Você, nosso ouvinte, já conhece o Portal Águia, porque o Eliezer sempre aparece aqui, a Catiane Bispo sempre está por aqui, e a gente sempre fala sobre artigos que estão saindo lá no Portal Águia. E o link para você acessar o site dos nossos amigos do Portal Águia está na descrição desse episódio. Bom,
Então, sabendo disso tudo que Felipe Monsanto falou, vamos para os nossos recadinhos, tá, gente? Joyce Oliveira, é o seguinte, a pessoa que está nos ouvindo, além de nos prestigiar, né, ouvir as nossas vozes, essa pessoa pode nos ajudar a chegar até mais pessoas, né? Sim, e aí só o que você tem que fazer é ir lá no Apple Podcast e dar 5 estrelas pra gente, porque você gosta de historiante, então você vai dar 5 estrelinhas pra gente ficar feliz. No Apple Podcasts e no Spotify, não esqueçam disso também, viu? Isso. Chega lá, dá 5 estrelas, a gente fica melhor ranqueado e aparece para mais pessoas, né? E Kleber Roberto traz agora notícias da nossa parceira, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal, para vocês que estão querendo aí economizar, dar aquela trégua no bolso, no seu cartão, temos aqui um cupom de desconto com a editora parceira aqui do Historiante, a editora Contexto, que tem muitas obras excelentes. Você vai utilizar o cupom Historiante20. Esse cupom ele vai estar na descrição aqui deste episódio e você pode copiar e utilizá-lo no site da editora Contexto. E você vai conseguir o seu desconto nas muitas obras desta editora. Lembrando que este cupom ele é válido não somente para os apoiadores aqui do podcast, mas para qualquer ouvinte que esteja aqui nos acompanhando. E você com esse cupom pode adquirir, por exemplo, o livro Rota da Seda, de Otávio Luiz Pinto, que é um livro excelente. É um livro curtinho que vai falar sobre a Rota da Seda, que era essa rota comercial entre a China, ali no leste asiático, e o Mar Mediterrâneo. Mas não é somente isso. Este livro, mesmo você olhando assim, ele é curtinho, pequeno, mas traz muitos detalhes, muitas informações no âmbito social, cultural, já que essa Rota da Seda era este elo de ligação sociocultural entre o Extremo Oriente, a Europa e até a África. Então você pode utilizar o seu cupom Historiante20 para adquirir lá na editora Contexto esse livro, Rota da Seda, de Otávio Luiz Pinto. Pois é, e se você for apoiador do Historiante, você não só tem desconto, você pode ganhar esses livros, tá? Por exemplo, eu estou aqui na minha mão com o livro Antigas Sociedades da África Negra, de José Rivaí Macedo, que é um livro que vai buscar, estudar a especificidade ali das sociedades africanas, distinguir traços distintivos, né, característicos dos povos que construíram, que formaram esse continente gigantesco, e é escrito por um dos principais pesquisadores, historiadores brasileiros, José Rivaí Macedo. Esse livro aqui vai para as mãos do nosso querido Frederico Januzzi, foi o sorteado. Ele já sabe disso, o livro vai ser enviado essa semana. E você que está nos ouvindo pode também concorrer a livraços da editora Contexto, sendo apoiador no apoia.se/historiante ou no aplicativo da Aurelo por apenas R$4 mensais. Bom, vamos lá, vamos para o nosso giro de notícias, Kleber. Bora lá? Vamos começando aqui com O Popular. Obras de autores do passado passam por revisões e alterações. Publicações de nomes como Agatha Christie e Ian Fleming são editadas para que trechos considerados homofóbicos, racistas ou xenófobos sejam suprimidos. Veja, clássicos e artistas celebrados entram na mira de nova onda revisionista. Ao pretender apagar preconceitos, o movimento expõe os perigos de recriar a história. Uma discussão com diversas nuances. Nos últimos anos, o cuidado com a representação da diversidade na literatura abriu espaço aos leitores sensíveis. Pertencentes em geral a uma determinada minoria, esses profissionais fazem uma revisão direcionada, indicando erros, preconceitos e incongruências. Isto é, Agatha Christie e o novo revisionismo de clássicos da literatura. Com mais de 3 bilhões de exemplares vendidos, Agatha Christie só perde para a Bíblia em popularidade de livros.
mas a escritora policial mais famosa de todos os tempos já teve alguns títulos de seus romances modificados pelos fãs, por serem considerados politicamente incorretos. Agora, o que passa por revisão histórica são suas 66 novelas e 163 contos. Agora, essa daqui é pra Pablo largar o prato de cuscuz, já que ela é vascaíno, né? Todo mundo sabe disso. Extra. Torcida do Vasco promete banir músicas homofóbicas, misóginas e racistas. Os ritmistas da Força Jovem do Vasco, a principal torcida organizada da Colina, já avisaram que não vão mais tocar as músicas que contenham letras homofóbicas, misóginas e, evidentemente, racistas. E agora aqui, para fechar, Fórum. Chico entendeu as feministas. Os antifeministas é que não entenderam Chico. A decisão do compositor de não cantar mais Com Açúcar, Com Afeto causou alvoroço não pela defesa da arte ou da liberdade, mas por cutucar o machismo. É com você, Pablo. Vai lá, Pablo. Falamos aqui do seu Vasco, Lago Prato de Cuscuz. Sai daí. Vamos para o nosso editorial. O editorial de hoje vai ser mais uma provocação para os debates do que um texto de opinião. Nos últimos anos, tem havido um aumento no revisionismo de letras de músicas que contêm conteúdo misógino, racista e homofóbico. Muitos artistas e produtores musicais estão optando por reescrever essas letras em uma tentativa de atualizá-las para refletir valores mais inclusivos e progressistas. Há, obviamente, uma problemática nessa prática que precisa ser pensada, refletida, problematizada. Seria esse um exemplo de cancelamento e uma falta de respeito pela arte e sua história, ou uma ação necessária para a reparação histórica? Um argumento comum contra o revisionismo de letras é que isso implica em uma tentativa de apagar a história e a cultura que levaram à criação dessas músicas, num contexto social e cultural específico e com um impacto significativo na época em que foram lançadas. Reescrever as letras desse modo poderia negar a realidade desses tempos, não levando em consideração o fato de que a arte deve ser vista como um reflexo da sociedade em que foi criada. A revisão das letras pode ser vista como uma forma de cancelamento? Nessa perspectiva, a cultura de cancelamento, um termo até que eu particularmente critico, estaria sendo aplicada a trabalhos artísticos que foram criados em um tempo em que as normas sociais eram diferentes. Em vez de apagar ou alterar a arte, seria mais produtivo, então, educar as pessoas sobre o contexto histórico e cultural em que essas letras foram criadas e discutir assim o impacto que essas palavras podem ter em uma sociedade mais inclusiva e igualitária? É algo a ser refletido. Outra questão importante, que aquece os debates nas redes, é a liberdade de expressão artística. Embora algumas letras possam ser consideradas ofensivas ou prejudiciais, a arte tem a capacidade de desafiar as normas e de retratar a realidade de uma forma que pode ser desconfortável para algumas pessoas. A liberdade de expressão artística é um direito fundamental, e a tentativa de reescrever letras de músicas pode ser vista como uma forma de censura que pode limitar a capacidade dos artistas de expressarem sua visão de mundo através de sua arte. Mas aí eu faço uma provocação. Mas essa liberdade continua sendo liberdade quando ataca, ridiculariza, menospreza e ofende mulheres, negros e LGBTQIA+. O revisionismo também pode ser aplicado à literatura, onde muitas obras clássicas contêm representações problemáticas. Vamos pegar o caso de Monteiro Lobato? Ele é um dos mais célebres escritores brasileiros, conhecidos principalmente por sua obra Sítio do Pica-Pau Amarelo. No entanto, a obra de Lobato tem sido criticada por muitos anos por sua representação problemática de personagens negros e indígenas. O escritor, que viveu em uma época em que o racismo era amplamente aceito na sociedade brasileira, não era exceção em sua representação preconceituosa desses grupos. Reescrever sua obra sem as representações racistas da tia Anastácia, por exemplo, teria um efeito reparador maior do que um debate sobre o contexto histórico em que o escritor viveu, que o influenciou e que foi influenciado por ele? Como é que resolveremos esse paradoxo nesse episódio de hoje, meus amigos? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo,
É o Orelo, com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Bom, né, como tu falou, né, Felipe falou, e acho que aqui todo mundo sabe, né, que essas obras elas resultam de um outro contexto, né, e por isso que causam esse estranhamento. E aí o que eu penso é aonde que está o nosso conjunto, né, de músicas, de livros, né, de obras em geral, né, para que a gente, não sei se seria abandonar, né, que eu acho que não, porque são referências que nós temos de formação, isso faz parte do escopo, né, da cultura brasileira, né, mas como que, né, o nosso processo de formação enquanto um ser de cultura, né, quais são as outras referências que nós temos, né, para substituir, se fosse o caso, né, porque eu sou professora, e aí no dia do livro infantil, né, quem tem é Monteiro Lobato lá, né, e eu me senti incomodada, né, justamente por trabalhar com a questão, né, da educação afro-brasileira e afrodiaspórica, porque no meu ponto de vista ele não seria a pessoa indicada, apesar, né, que o dia foi criado em uma comemoração a ele, né, aos escritos dele. Mas dentro do meu repertório, né, de professora, se eu fosse trabalhar este dia, eu escolheria outros livros, né, de mulheres negras, por exemplo, daqui do Maranhão, que escrevem livros voltados para a história, né, das crianças negras. Eu escolheria outras obras, né, para poder fazer essa abordagem desse dia. Eu acho que não sei se seria fazer o revisionismo, né, mas a gente ampliar o repertório, né, para a gente poder chegar nessa discussão, né, que por que esta obra é assim e por que ela não tem mais a mesma recepção que ela tinha quando ela foi escrita, né, quando ela foi feita. Pegando até um pouco nesse fio da Joyce, eu acho que a gente pode partir do seguinte ponto. Eu não sei se eu sou a favor do revisionismo de alterar música, igual o Chico Buarque, né, parou de cantar Com Amor e Com Afeto. Existem livros da Agatha Christie sendo revisados, enfim. Eu não sei se isso causa um apagamento e joga para um lado do esquecimento que a nossa sociedade ela era no passado. Em paralelo, eu vou pegar até uma comparação que a gente, e assim, salva todas as proporções. Se a gente não relembrar e se a gente não colocar em um museu, não sempre se debruçar sobre a história da ditadura no Brasil, e a gente não curar essas feridas da ditadura, julgar as pessoas, julgar quem fez o mal, né? Se a gente não fizer isso, a gente sempre vai ter movimentos e vai ter momentos como a gente passou nos últimos 4 anos, com pessoas adorando aí o golpe de 64. E eu acho que isso acontece um pouco com a questão se a gente passar um pano, passar uma borracha e esquecer isso, tudo que foi feito nessas obras literárias, nas obras musicais. Se a gente esquecer e a gente deixar de lado, mudar a música, parar de cantar músicas que tiveram ali no seu contexto aquele grau de misoginia, de racismo, de homofobia, a gente corre o risco de, num futuro, repetir isso e isso voltar. E a gente volta para um tempo onde o errado era possível. O preconceito era aceito, era uma brincadeirinha do tio do pavê no dia de domingo. Então eu acho que é interessante a gente se debruçar, eu acho que é importante a gente se colocar e observar essas obras para que a gente possa entender o que era a sociedade naquela época, como eram tratadas as pessoas naquela época, para que a gente possa se debruçar e falar assim, olha, aquilo ali é um lugar que a gente não quer voltar mais, aquilo ali é um espaço que a gente não quer voltar mais.
Uns dias atrás foi aniversário do Jorge Lafon. As pessoas mais novas eu acho que não vão se lembrar, mas a gente que tem um pouco mais de idade, a gente que é ali cresceu na década de 90, a gente viu muito caracterizado... Nós que somos velhos. Nós que somos... Eu não queria usar essa palavra, tá? Nós somos Eu não cringe. queria usar. 30 pra cima já era. 30 pra cima já era. Não queria ser censurado. Mas a gente que cresceu ali na década de 90, final da década de 90 e no começo da década de 2000, a gente viu uma estereotipização do movimento LGBT no corpo da Vera Verão, de uma maneira que isso não trazia referência nenhuma. Claro que a Vera Verão foi uma pessoa... o personagem Vera Verão, Jorge Lafon, foi um pioneiro, assim, ele enfrentou diversas coisas e desbravou várias terras para a população LGBT, é uma representatividade muito importante. Mas ele no meio dele, ele era caracterizado e ele era estereotipado de uma maneira que não trazia muita referência para a comunidade LGBT. Enquanto a gente viu o preconceito com o Jorge Lafon, a gente via no Domingo Legal, no programa do Gugu, mulheres sendo assediadas por homens que estavam ali na banheira do Gugu. Então, assim, são coisas que aconteceram há 20 anos atrás que hoje a gente já não aceita, a gente já não suporta mais isso. Então, eu acho que se a gente esquecer isso, esquecer o que passou, em algum momento a gente corre o risco de voltar para aquele contexto novamente. Então, eu acho que é importante a gente se debruçar sobre o tema, a gente analisar o tema, não apagar o tema, para a gente conseguir contextualizar e falar, olha, esse é um lugar de onde a gente saiu, que a gente não quer voltar mais. Eu acredito que essa questão de apagar, fazer esse apagamento, esse revisionismo, eliminando, é algo muito nocivo, porque concordo bastante com o que Felipe comentou sobre esse risco de a gente apagar a história, apagar esses traços e não discutir o porquê aquilo era praticado, aquelas falas eram ditas, aquela música era tocada com aquela conotação. Até num dos artigos que eu coloquei aqui, que já faz alguns anos, que o Guns N' Roses lançou um box com suas principais músicas e eles retiraram uma das músicas que foram bastante tocadas, que era a música One in a Million, onde eles faziam várias atitudes racistas, preconceituosas, como contra homossexuais, negros, estrangeiros. E eles retiraram com essa ideia de não dar mais voz a isso. Eles não fizeram alteração da letra, algo que até Felipe comentou com relação a Chico, que não está tocando mais uma música. Isso é algo que, digamos, pode ser proveitoso, pode ser vantajoso, porque ele não alterou. A música não vai deixar de existir. A música não vai deixar de ser, por exemplo, analisada por historiadores, sociólogos, que vão pegar aquela música e dizer, nesse período havia essas práticas preconceituosas que eram expostas na música. Na música de Chico, por exemplo, algo que muitas pessoas comentam, que era uma música com a conotação, acho que era machista, não era, Felipe? Era machista, misógina? É machista. A contextualização da música ela é machista. Isso, que era uma música com essa conotação machista. E ela, só te cortando, Kleber, e ela é cantada pela Nara Leão, entendeu? Isso, então, assim, exatamente. Ele escreveu a música e quem canta é a Nara. Exatamente. E aí, fazendo isso, ele não elimina a música ainda existe. Ela pode ser analisada, ela pode ser contextualizada para os dias atuais, servir de material de estudos para historiadores. Como, por exemplo, o que é muito feito com relação a Euclides da Cunha. No livro Sertões, que há toda uma conotação que há um racismo na obra, porque Euclides da Cunha ele tinha essa ligação com a eugenia, que era a prática da época, quando ele escreveu, ali nos finais do século XIX, início do século XX, que tinha essa ideia de raças, de divisão de raças. Enfim, não vou entrar aqui, porque senão
vai alongar muito. Mas se pegar, por exemplo, os sertões e tirar todas as conotações que vão ter, digamos, uma ideia preconceituosa, racista com relação aos nordestinos, aos sertanejos, vai descaracterizar toda a obra. E isso vai até prejudicar historiadores que possam, por exemplo, utilizar os sertões para pesquisas relacionadas à história da eugenia, como a eugenia era vista através da literatura. Ou seja, fazer-se apagar isso é algo que pode ser muito prejudicial, porque pode até dar brecha para governos mais ditatoriais, governos de extrema-direita, que gostam muito de queimar livros, de deturpar obras, pegar uma determinada obra de um autor de cunho progressista e alterar a obra, indicando que a situação ali ela não existiu, era hipotética, e eliminar isso de obras. Ou seja, corre o risco de ser algo que pode ser utilizado contra digamos, um movimento educacional, contra obras literárias. Uma prática que pode ser utilizada quando ocorrer essas citações, por exemplo, preconceituosas, racistas, por exemplo, em obras literárias, se colocar uma ideia que eu pensei, não sou aqui nenhum dono de editora, muito menos sou um acadêmico da ABLT, mas uma ideia seria, por exemplo, colocar ali no rodapé, quando tiver uma citação preconceituosa, colocar no rodapé aquela situação, aquela prática era algo que se utilizava naquele contexto, naquela situação. Seria muito mais vantajoso porque se leva a discussão sobre aquela prática que atualmente é considerada uma prática preconceituosa, racista. Eu acho que a gente tem que pensar, né, em que sentido essa alteração, esse revisionismo também não é uma forma, né, de tentar barrar a descapitalização, né, porque a mudança dessas letras, né, desses livros, também pode ter essa questão de, né, a preocupação com o lucro, né, com o mercado, né, com o que vocês falaram, né, sobre a cultura do cancelamento, né, e também pelo não consumo dessas obras, né. E aí um dos pontos que vocês falaram bastante é que por mais que seja algo que seja preconceituoso, que seja não um estereótipo, né, que acho que a gente está falando aqui, em vez de regra, são estereótipos construídos, né, sobre outras populações, sobre outros gêneros, né, o quanto que não discutir sobre isso não nos tira a capacidade de ver a diferença, né, do que nós não somos mais ou do que nós não admitimos mais que seja, né. E aí por isso que eu volto a repetir, né, não é substituir essas obras ou revisioná-las ou reescrevê-las, né, mas é conseguir construir um universo de possibilidades que a gente consiga falar sobre determinados temas, sobre determinadas questões, né, e conseguir apresentar diferentes pontos de vista justamente para não ferir a identidade das pessoas. Não, só uma complementação, até pelo que o Kleber estava falando, de colocar a sinalização, alguma coisa assim, a Disney, quando veio para o Brasil e lançou o streaming do Disney Plus, eles começaram a colocar, não só no Brasil, mas fora eles já colocavam também, sinalizações, por exemplo, desenhos do Peter Pan, vários outros desenhos como do Dumbo, entre outros, eles começaram a colocar informações antes do início do desenho, de que ali haviam piadas homofóbicas, piadas machistas, misóginas e por aí vai, e que aquilo ali foi num contexto anterior e que não condiz com o ideal no atual momento. Eu acho que é importante colocar isso, eu acho que é importante essa sinalização, até por conta de uma contextualização social da evolução da sociedade que a gente vive. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo.
Você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu acho que a gente vai precisar categorizar o que é algo aceitável do que é inaceitável nesse processo de revisionismo. Porque assim, o que é que eu quero colocar? Eu acho que Chico Buarque tem todo o direito de riscar de seu repertório a música Com Açúcar e Com Afeto. Do mesmo modo que ele tem todo o direito de reescrever trechos de músicas dele que ele escreveu e registrou no nome dele. Ele tem todo o direito porque ele é o detentor do direito autoral sobre aquela produção. Isso é uma coisa. A outra coisa é, por exemplo, você pegar uma obra de um autor como Monteiro Lobato e numa decisão de editoria você resolver suprimir as falas racistas que, por exemplo, a Emília fala para a tia Anastácia. Isso é outra coisa, é uma coisa completamente diferente. Agora, em ambos os casos, a gente precisa olhar para isso com o olhar da história. Porque assim, vamos lá, a gente separou algumas notícias, e isso passeia por várias questões, né? Desde os cantos racistas, misóginos e homofóbicos da torcida do Vasco, que eu acho muito interessante que, por exemplo, as torcidas, não só do Vasco, né? Diversas outras torcidas comecem a questionar músicas preconceituosas e não as cantem mais, porque isso é um processo de democratização ainda maior do futebol. O futebol que durante muito tempo foi relegado a homens e foi sempre algo visto como violento. Eu lembro de meu pai pensar 10 vezes antes de me levar para qualquer estádio em dia de jogo por medo da violência, porque ia ter homens brigando no estádio. E aí esse nosso tema perpassa outras áreas. Por exemplo, as marchinhas de carnaval, que durante muito tempo foram vistas como algo extremamente inofensivos. E eu tô falando aí de músicas como Olha a Cabeleira do Zezé, Será que ele é? Será que ele é? O Teu Cabelo Não Nega Mulata, deixa eu ver outra, Maria Sapatão. São canções racistas, machistas, são canções que durante tempos e tempos, até hoje, embalaram os salões. Aí o que é que vem acontecendo? Um processo de revisão sobre essas marchinhas. Assim, eu acho que essas marchinhas elas não deveriam ser reescritas. Elas existem, elas foram cantadas, a letra dela é isso e ponto. O que eu acho que a gente precisa fazer, e todos os foliões se unirem num cordão único de carnaval, é criar novas marchinhas com novas melodias e novas letras. O que está escrito, está escrito. A cabeleira do Zezé vai continuar sendo homofóbica. Olha teu cabelo mulato, olha teu cabelo não nega mulata, vai continuar sendo racista. E é isso. Não tem como a gente mudar esse processo, porque é um processo histórico. Já está escrito na nossa história. Não tem como a gente mudar o passado, né? A outra questão, e aí vai muito nessa onda do Monteiro Lobato, é a tentativa de reescrever obras já consideradas clássicas da Agatha Christie e do 007 é o Ian Fleming. Eles não querem retirar as passagens sexistas, eles querem retirar, tá no site da CNN Portugal, eles querem retirar os trechos racistas, as descrições racistas de determinados personagens. Eles estão querendo suprimir, retirar, que é algo muito parecido com o que sugeriram
que a Lilia Schwartz fizesse nas obras de Monteiro Lobato. Para quem não sabe, a Companhia das Letras está com os direitos de edição dos livros do Monteiro Lobato. Alguns setores do movimento negro sugeriram para Lilia Schwartz que os trechos considerados racistas fossem retirados, e a Lilia Schwartz ela resolveu não fazer isso. Ela escreveu, juntamente com a Marisa Lajolo, um livro chamado Reinações de Monteiro Lobato, uma biografia. E nesse livro ela faz questão de apontar justamente os paradoxos de Monteiro Lobato. Porque, ao mesmo tempo, ele cria um mundo muito bonito, o universo do Sítio Pica-Pau Amarelo é um universo muito bonito. Só que, paralelamente, ele insere nesse universo muito bonito uma coisa terrível, que é o racismo. Que é a construção racista de falas relacionadas aos personagens negros da obra, né? E Lilia Schwartz teve um processo de reedição, né, na Companhia das Letras. A Companhia das Letras tem uma divisão que é só para crianças, né, a Companhia das Letrinhas. E lá eles publicam os livros de Monteiro Lobato. Eles fizeram questão de não retirar os trechos racistas dos livros de Monteiro Lobato. Então, é uma questão para a gente refletir. O que é mais proveitoso para as crianças? E aí a gente está falando de literatura infantil. Aí a gente está entrando num terreno bastante perigoso. Elas terem acesso a essas representações com acompanhamento de um professor, de uma professora que vai lhe explicar o contexto e vai lhe explicar que isso é errado, ou ela simplesmente não ver isso. Isso ser cortado da obra de Monteiro Lobato. E aí tem outra coisa, bicho. Tem uma obra que eu acho que eu acabei nem botando aqui no roteiro, mas eu não sei se vocês já chegaram a ver, que é Tintim no Congo. Você já viu nessa HQ? Tintim no Congo? Já cheguei a ver. Não uso para falar sobre imperialismo. Justamente, Joyce Oliveira, imperialismo. Porque Tintim no Congo é Tintim é uma obra de um quadrinista belga chamado Hergé. Ele faz Tintim nos anos 20 e 30. Felipe já assistiu Tintim, né? Na TV Cultura? O desenho? Já sim, o desenho eu lembro. Pronto. Tem um episódio em que Tintim, belga, vai ao Congo, né? Que era colônia belga. E aí vamos explicar. A Bélgica no século XIX, ela era uma nação europeia que tinha passado por um processo revolucionário, que era uma monarquia constitucional parlamentarista, que das nações europeias era talvez a que menos tivesse influência no mundo ultramarino, nas possessões do continente africano e asiático, e Leopoldo II queria ter espaço. Ele queria empreender. Só que ele não tinha aval do Congresso. O Congresso votou não, a gente não vai empreender nenhuma aventura colonialista ultramarina. O Leopoldo II vai então criar uma companhia, uma empresa privada, e vai fazer o processo de colonização no Congo de forma independente. Ele cria essa companhia privada, contrata funcionários e tal, enfim, e faz esse empreendimento no Congo. Ele vai, invade, captura, destrói e força os congoleses a trabalhar para ele. Qual é o interesse de Leopoldo II? O marfim, que são as presas dos elefantes. Ele faz isso com a desculpa de que ele vai levar civilização. Olha só, estamos falando de racismo e racismo científico, tá? À época, Kleber mencionou isso, a gente acho que já fez alguns episódios aqui sobre eugenia. A eugenia era uma ciência racista que colocava o negro africano como o menos civilizado dos seres humanos existentes, ocupando uma sub-raça. Logo, o branco europeu teria justificativa e poderia fazer o que ele bem entendesse com essa população. Aí o que é que eles fazem? Com a desculpa de que estaria levando a civilização para o Congo, Leopoldo II faz esse empreendimento para extrair marfim, para enriquecer, e ele força esses congoleses a trabalhar para eles. Tintim no Congo é o nosso querido personagem Tintim, esse loirinho,
belga, ele vai fazer uma visita ao Congo, ele vai até o Congo belga, vai viajar até o Congo belga. E lá a gente vai ter, nessa HQ, uma representação fortemente racista e colonialista da população. Os personagens africanos, eles vão ser retratados como primitivos, bárbaros, submissos, e os personagens brancos, eles vão ser superiores, civilizados, eles vão ocupar justamente esse contraponto. Além disso, os personagens africanos, eles vão ser desenhados com características físicas extremamente exageradas, com lábios muito grossos, né? Uma representação da pele que não tem nada a ver com a pele dos africanos, uma coloração extremamente escurecida, mas aquele escurecido extremamente artificial, enfim. Vai ser toda uma produção que vai estereotipar o africano, o congolês, e vai mostrar o branco como o civilizador. Tem até uma cena do Tintin ensinando as crianças a falar francês, como se a língua francesa, como se eles tivessem que ser educados, alfabetizados com a língua francesa, que era superior à própria língua nativa deles. Então, assim, é uma HQ totalmente complicada. Aí o que aconteceu? Eles redesenharam a HQ. Eles suavizaram tudo isso, tentando apagar os traços racistas da obra do Hergé e tentando suavizar o próprio Tintin, né? Que acaba sendo esse personagem querido para alguns, que permeou a infância de muita gente. Então, assim, é um caldo muito profundo. A gente deve mudar a HQ do Tintin, as expressões racistas devem ser retiradas, o modo como Hergé se referia aos congoleses deve ser apagado? Eu acho que não. Isso é um registro histórico do pensamento de Hergé, do pensamento do pensamento belga, do pensamento europeu, naquele determinado momento. Não tem que mudar, assim como também não tem que mudar 007, não tem que mudar os livros da Agatha Christie que tenham representações racistas dos personagens, né? Então, assim, eu vejo essas representações e essas obras como um registro do passado que nós, historiadores, nos voltamos e utilizamos como amostras da sociedade para a gente desenvolver a nossa escrita e nosso estudo, né? Aí, agora, se Agatha Christie estivesse viva e quisesse ela se retratar, chegar ao público e dizer: minha gente, eu errei, o livro, sei lá, Assassinato no Expresso do Oriente é extremamente racista, eu vou cancelar todas as publicações anteriores, eu vou reescrever e vou publicar novamente, eu espero que vocês gostem. Eu acho que a Agatha Christie teria todo o direito de fazer isso. O que é que vocês acham? Eu acho que ela... Desculpa, Joyce. Só fazer um comentário rapidinho. Como tu tá falando, Pablo, né? Eu acho que essa dimensão, ela tem que ser respeitada, né? Aí eu não sei, um comentário que é pra falar sobre isso no contemporâneo, né? Tem uma marca de álcool, não sei se vocês já viram, chamada Zulu, ou mudaram para Zumbi, né? Que é a mesma imagem do Tantan, né? Dos congoleses do Tantan, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é vendida no mercado e que é produzida por uma empresa, né? Que faz isso hoje, né? E aí, eu acho que é problemático essas pessoas rapidinho, não perceberem. ouvintes, é porque Joyce fala francês, tá? Eu falo Tintin, ela fala Tonton. Eu falei, eu acho que é problemático, é isso, né? É reproduzir essa imagem, né? E achar que o problema é o nome, né? Não é Zulu, é Zumbi, ou é vestir essa representação de médico, né? De uma pessoa que... Mas a representação é a mesma, uma representação estereotipada, né? Dessas populações. Até retomando isso que o Pablo estava falando a respeito da Agatha Christie e tudo, eu acho que se a Agatha Christie estivesse viva e se ela seria uma pessoa que falaria: olha, essa minha obra ela está totalmente errada, não deveria ser assim. E eu acho até quando o Chico Buarque fala que não vai cantar mais com açúcar e com afeto, eu acho que são posicionamentos políticos mostrando a evolução e o desenvolvimento que eles tiveram a partir daquele momento que a obra foi desenvolvida, né? Eu acho que essa atitude, tanto do Chico Buarque,
faz com que a gente se debruce sobre o tema, né? Não é à toa que a gente está debatendo sobre isso daqui hoje. Olha, ele fez. O que a gente acha sobre a respeito da opinião dele não cantar mais? Isso faz a gente discutir e faz a gente refletir sobre o que aconteceu, sobre o quão preconceituosa era, o quanto machista era a música. E a mesma coisa eu acho que aconteceria com a Agatha Christie, aconteceria com outras pessoas. Eu acho de uma inteligência brilhante do Chico Buarque fazer algo assim, embora ele esteja cortando uma das grandes obras dele, que é a música, que é essa música, faz a gente refletir e faz se debruçar sobre esse tema, faz a gente debater, né, analisar todo esse contexto e tudo o que essa obra de maneira política ela trouxe e traz até hoje, trouxe na época e traz até hoje pra gente a respeito dela. Essa questão é uma questão que realmente, digamos, a Agatha Christie, ela fazendo alteração da sua própria obra, seria algo que ela mesmo fazendo isso, por exemplo, seria algo até que poderia entrar nesses anais das discussões sobre a questão racial, a questão social que existe em sua obra, ou seja, para ser analisado de forma, num critério educacional, num critério de pesquisa, seria algo bem interessante. Com relação, por exemplo, a Monteiro Lobato, que Pablo até comentou sobre as obras dele, se um professor deveria passar essa obra com todo o aspecto de preconceitos, de racismo que existe na obra, acredito que sim, eu concordo também com Pablo. O professor ele deveria passar a obra com esse contexto, para que o próprio educador, com o próprio professor, ele discutir em sala que aquilo é errado, que aquilo não é correto, para que a criança, já que normalmente as obras de Monteiro Lobato são passadas para crianças, eles, quando se estiverem numa situação em que esteja ocorrendo o preconceito, o racismo, utilizando jargões ou comentários que sejam similares ao que está tendo ali no livro, essa criança possa dizer que aquilo é errado, que ela esteja vendo e que saiba que aquilo é errado, que aquilo não é certo. Se pegar simplesmente e passar uma borracha em cima desses dizeres preconceituosos, racistas, se estaria evitando que essa discussão sobre o preconceito, sobre o racismo, estivesse sendo debatido em sala de aula. Ou seja, essa questão de apagar, de fazer esse apagamento histórico, esse revisionismo, prejudica até isso, essas discussões em sala de aula, para que os alunos tenham a formação e possam saber que esses dizeres são errados, são incorretos. Agora, só é saber, né, se Agatha Christie realmente ela não teria um espírito de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, né? Por aí. Nossa, pelo amor de Deus. Eu não sei dizer. Agora, assim, é uma coisa que a gente nunca saberia se ela realmente faria esse meia-culpa. Só antes de o Felipe falar, só pra pegar o caso do Euclides da Cunha de novo. O Euclides da Cunha, a gente fala muito, realmente, é uma amostra da eugenia, né? Só que aí, o próprio Euclides da Cunha, ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai pra lá, qual é a cabeça do Euclides da Cunha? A cabeça do sulista. Vou pra uma região atrasada, uma região que só tem sub-raça, uma região onde as pessoas são pouco desenvolvidas, uma região que ocupa a parte mais baixa do processo da evolução da espécie humana. Ele vai com essa cabeça, a cabeça da pessoa que bebe na eugenia. Só que quando ele chega lá, que ele vê o conflito se desenrolar, que vê tudo aquilo acontecer, ele vai concluir de que ele, primeiro, não foi lá testemunhar a civilização vencendo a barbárie. Ele chegou lá para ver um massacre de pessoas inocentes. E salvo engano, a conclusão do livro dele é uma conclusão bastante desanimadora sobre esse assunto. Tá? Salvo engano aí, você ouvinte, se você tem mais informações sobre esse assunto, pode comentar. Mas o Euclides da Cunha, ele muda a cabeça dele completamente depois da Guerra de Canudos.
o livro dele vai passar por uma metamorfose, do início para o final. A questão até que o Pablo falou e que o Kleber comentou agora há pouco, a respeito de debater essas obras dentro da sala de aula, eu acho que, através de um profissional, um professor progressista que entenda do que está falando, saiba a importância de se trazer esse debate para dentro da sala de aula, traz a consciência de criação de limites para as crianças. Porque muitas das vezes, em muitos casos, questões de homofobia dentro da sala de aula, questões de racismo dentro da sala de aula, misoginia dentro da sala de aula, não eram identificados, a gente não conseguia acompanhar isso, né? Pelo menos na nossa geração, eu sofri muita homofobia dentro da escola e eu não sabia, eu era uma criança extremamente afeminada, eu não sabia que eu estava sofrendo homofobia. Eu hoje, analisando, eu vi vários momentos em que amigos meus que são pretos sofreram racismo e a gente não sabia que aquilo era racismo. Então, o debate disso dentro da sala de aula, trazer isso à tona dentro dessas obras, ajuda muito a criar limites e a criar empoderamento nessas crianças desde cedo, para poder entender o que é correto e o que não é correto. Então, eu concordo sim que é necessário, que é muito importante que se debata sobre esses livros, se debata sobre essas obras dentro da sala de aula. Ok. Isto posto, alguém quer fazer um comentário final para encerrar? Ou vamos para as indicações? Eu acho só que a gente tem que considerar, né, que a gente está falando de testemunhos, né? E para a gente que é de história, né, é extremamente importante, né? E como os meninos falaram, né, o trabalho desses testemunhos, né, de forma séria, né, de algo a ser explicado e algo a ser aprendido, né, é essencial para formar jovens adultos, né, que tenham consciência, né, dos limites do falar e do fazer, justamente por quê? Porque a gente vive em sociedade, né, então a gente não pode permitir certos comportamentos, né? E aí, revisar, né, reescrever, justamente o que a gente está falando aqui, né? Às vezes é falar sobre apagar memórias, né? E também apagar dados, que são dados de história, né? Que a gente precisa saber, até para saber, né, o que a gente não quer ser. É isso aí. Lembrando que hoje a mesa, a maioria... isso é raro acontecer, viu? Na mesa redonda. A maioria da bancada hoje é historiadora. Felipe Monsanto é minoria hoje aqui. São 3 historiadores presentes nesta conversa. O Kleber abriu o microfone, vai querer falar também? Não, é só para concluir que... 1 minuto, Kleber, para concluir. Não, eu quero falar 3 horas. Você quer me Eu sou calar? Xadrez verbal, é o xadrez verbal aqui? 3 horas. Inteligência limitada. Não, só para concluir que essa questão de se apagar, de se fazer essas revisões, ela pode ser, novamente, voltando a bater nessa tecla, pode ser um risco muito grande, porque a gente até comentou aqui de Euclides da Cunha, Os Sertões, mas muitos outros livros, eles poderiam ser apagados se começasse a se utilizar uma régua de fazer uma revisão histórica e se colocar num contexto. Como, por exemplo, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, ela poderia correr esse risco. Vamos revisar a história? Não, vamos eliminar, porque não está de acordo com o que as novas pesquisas indicam. Ou seja, se começar a fazer essa revisão, pode ser que futuramente venha a incorrer nesse risco de ter obras sendo eliminadas apenas por uma ideia de revisão. Pois é por isso que eu falo, se for o próprio autor chegar e dizer, vou mudar, errei, o que eu falei tá errado e eu vou mudar. Eu acho que o autor tem esse direito. Agora, a gente, décadas, séculos depois, querer mudar uma obra, não, velho, aí é outra história. Aí é um processo... Não teve um processo de revisionismo das fotos de clássicos do cinema norte-americano? Foi um processo nos anos 90 que era contra a indústria do tabaco norte-americano. O tabagismo estava muito forte, pessoas morrendo com câncer de pulmão por conta de fumar cigarro.
E aí uma das propostas era retirar o cigarro das mãos dos grandes artistas do passado, como se fosse uma forma de reescrever a história sem o cigarro e influenciar as pessoas a não fumarem cigarro. Assim, isso é terrível, isso é a coisa mais estranha do mundo, você pegar uma foto clássica de um artista do passado, sei lá, James Dean tá lá com um cigarro na boca e botar um pirulito na boca do cara. Isso não existe, isso é ridículo. Eu fiz uma menção ao xadrez verbal. Eu queria dizer que eu não tenho nada contra o xadrez verbal, tá, minha gente? Felipe Figueiredo e os caras que fazem xadrez verbal. É porque o podcast deles é enorme, são 4 horas de episódio, sabe? Eu ouvi indo para o meu antigo trabalho lá em Belém de São Francisco, eu ia a viagem inteira, não dava a viagem inteira, eram 2 horas de viagem, terminava na volta, né? Mas eu ia ouvindo xadrez verbal na velocidade 1.2 no tocador de podcast. Se alguém de xadrez verbal estiver ouvindo a gente, um grande abraço. A gente admira bastante, pelo menos eu admiro bastante o trabalho de vocês, tá? Bom, vamos agora para nossas indicações. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Então, aqui na nossa área de indicações é o momento da nossa curadoria gostosa de fim de semana, onde a gente vai aí dizer aí o que a gente anda ouvindo, assistindo, lendo, e que seria bacana que você acompanhasse, né? Uma curadoria que a gente faz com muito carinho para os nossos ouvintes e a gente dedica com muito afeto aos apoiadores do Historiante, que são as pessoas que nos ajudam a manter o projeto funcionando, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, nós mandamos aqui essa sessão de indicações, de dicas de leituras, filmes, séries, um oferecimento para os nossos apoiadores, pessoas que acreditam aqui no Portal Historiante e fazem uma singela contribuição, que para muitos pode parecer pouco, mas para a gente faz uma enorme mudança, é extremamente importante. E nós fazemos aqui um oferecimento aos apoiadores, mandando um singelo abraço e um muito obrigado para Carolina Ie, Saê Dutra e Frederico Januzzi. Para vocês e para todos os outros, um muito obrigado e agradecemos demais esta colaboração que vocês fazem através do apoia.se/historiante ou através do app Orelo, um app extremamente fácil de se utilizar, muito leve e que não vai dar aquelas travadas em seu celular, porque ele é muito simples e muito fácil de ser utilizado. É isso aí. O Orelo que é parceiro dos produtores de conteúdo independentes, viu? É um dos pouquíssimos aplicativos que remunera os produtores de conteúdo a cada reprodução, a cada play que você dá, viu? Então, se você curte o seu produtor de conteúdo, não só o Historiante, qualquer outro produtor de conteúdo que você acompanhe, dá uma olhadinha se ele já tá na Orelo e aí já comece a ouvir lá, segue lá, porque é um jeito de você dar suporte para os produtores de conteúdo, viu? O Kleber mandou um abraço para Carolina Ie. Eu acho que toda vez que a gente fala de Carolina Ie e manda um abraço para ela aqui, eu falo essa história. Carolina, ela começou a seguir a gente, começou a apoiar a gente, ouvindo o Historiante entre um plantão e outro. Se não me engano foi isso, ela mandou lá no formulário dos apoiadores. Ela, entre plantões, ela ouve o Historiante. Então, um abraço, Carolina, profissional da saúde, né?
Carolina Ye. Vou abrir logo as indicações. Tem um documentário muito bom que eu assisti na Netflix, que foi dirigido pelo Thiago Matar, chama-se O Barato de Iacanga, de 2019. A gente falando sobre música, eu lembro desse documentário, muito bom. Em um momento em que os norte-americanos criaram o Woodstock e deram início aí aos grandes festivais, gigantescos festivais de música, no Brasil, uma galera que curtia música resolveu fazer num sítio no interior dos interiores brasileiros, na cidade de Iacanga, um festival. E aí virou o Barato de Iacanga, esse documentário que fala sobre os festivais que foram feitos lá. Muita música, rock and roll e por aí vai. Não só rock and roll, tá? Também música popular brasileira, muita gente importante passou por lá, inclusive João Gilberto foi tocar no festival de Iacanga. E para nossa playlist eu vou sugerir Closer, da Corinne Bailey Rae, que vocês devem conhecer pela música Put Your Records On. Girls, put your records on. Ela cresceu, tá? Essa música é já da Corinne Bailey Rae, não mais criança, agora adulta. Eu acho que só as pessoas acima de 30 vão lembrar dessa música e dessa cantora. A outra música é Só Com Você, da Bia Cantora e do Pepe Soares, dessa nova safra da música popular brasileira, que é uma música muito massa também, viu? E aí, meus amigos, querem sugerir o quê? Eu vou sugerir aqui 2 livros que eu gosto bastante. Um é O Casamento, do Nelson Rodrigues, né? Eu adoro o Nelson Rodrigues, apaixonado pelos livros dele. Não vou contar para não dar spoiler, mas é assim, a história de um casamento que envolve um incidente, né, onde o genro seria, né, homossexual, né, aquelas tramas rodriguianas que são maravilhosas para quem gosta desse tipo de literatura. E o outro livro é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, né, que ela é argentina, e essa história se passa, né, em uma família, né, que vai culminar ali, né, na ditadura, né, de Pinochet. Então, assim, é um livro muito bom. Adoro os livros dela também, né? E eu acho que é uma boa pedida para descobrir um pouco, né, das escritoras latino-americanas. E as músicas, eu vou indicar 2, que eu gosto bastante, né? O Vento Norte dos Caretas, né, que sai das antigas, considerado o primeiro reggae produzido aqui no Nordeste, né? E Sérgio Sampaio, Cada Coisa em Seu Lugar, porque é um clássico, também gosto bastante. Bem, vou fazer minhas indicações aqui e vou indicar 2 minipédias para você aproveitar e fazer aquela maratona lá no aplicativo Orelo. Uma das minipédias será na minipédia Colonialismo e Eugenia, que é a minipédia número 26, onde nós abordamos sobre a questão do colonialismo, sobre a expansão europeia, sobre outras regiões, como na África, na Ásia, e que levou a tiracolo a eugenia, essa pseudociência racista que pregava uma supremacia, uma superioridade dos brancos europeus. E para você continuar essa maratona de conhecimento, indico aqui a outra minipédia, que é a minipédia sobre Gilberto Freire, que é Gilberto Freire, Democracia Racial e Ditadura, que é a nossa minipédia número 76, onde nós abordamos Gilberto Freire, sua obra, esses traços que são, digamos, polêmicos dentro da sua obra e que vai ser um complemento, digamos, do que nós comentamos aqui, analisar uma obra e não apagando-a da história, mas analisando sobre novas pesquisas, sobre novos contextos. Essa minipédia, que é a minipédia número 76, e que vai aí ser um complemento desta maratona aqui no Historiante. E como música, vou indicar 2 músicas. Uma delas é a música Os Cegos do Castelo, dos Titãs, que essa música, por mais que seja uma boa balada, ela tem uma letra que vai ser, segundo o seu autor, Nando Reis, uma música com a letra introspectiva, em que é uma análise sobre a própria pessoa que não está se vendo como um cego. E ele, Nando Reis, ele comentou que escreveu essa música quando estava tendo um problema relacionado com drogas. E era uma forma também de dizer
que estava num momento ruim, que estava ficando também cego com a realidade ao seu entorno. E a outra música, a música 44 Minutes, que é da banda Megadeth, e que tem uma temática baseada numa história verdadeira de um assalto a banco que ocorreu nos Estados Unidos e que resultou em 44 minutos, como o título da música, em 44 minutos de uma intensa troca de tiros entre os assaltantes e a polícia, onde foi disparado mais de 1.500 tiros, para ver como o negócio foi pesado. E eu indiquei essa música porque muitas pessoas não sabem que essa música é baseada em história real. E vai dentro desse contexto de se analisar os contextos de letras de músicas, porque as músicas não são apenas boas para ali relaxar, mas trazem também muitas histórias e várias reflexões, principalmente aí para a galera da extrema direita reacionária que fica reclamando que Rejan Guest faz música política. Aí é complicado, gente. Bom, eu vou encerrar as indicações aqui. Eu vou indicar primeiro um documentário, na verdade é uma entrevista que acontece, chamado com o título Amém, Perguntando ao Papa, que está no Star Plus. É um cara italiano que ele consegue levar o Papa a um grupo de jovens, por volta de 10 jovens, de diferentes lugares do mundo e de diferentes personalidades e estilos de vida. E dentro dessa entrevista, o Papa ele é colocado diante de um jovem que foi abusado por um padre, é colocado em frente a uma mulher que é garota de programa, é colocado em frente a uma mulher que é não binária, é colocado em frente a um cara que é DJ e que é ateu, e ele responde perguntas dessa galera durante 1h30 e rolam algumas trocas muito interessantes ali. Mostra como a mente dele, né, ou pelo menos as respostas que ele dá, está muito diferente com a igreja, o chão de fábrica, né, a igreja ali da comunidade, tudo, e como o ministério católico ele é complexo e como ele tem se posicionado e como ele tenta se dirigir até os jovens agora, né? Essa nova geração aí é muito interessante, vale bastante a pena. Tem um determinado momento que se toca no assunto a respeito de aborto no documentário, e o Papa ele não fala, ele deixa que as mulheres que estão conversando ali falem sobre o assunto, debatem sobre o assunto, e é muito interessante. E aí mostra, né, que de certa forma ele está assim, olha, esse assunto não é meu, esse assunto é das mulheres, e deixa com que elas troquem uma ideia ali. É muito interessante, gostei bastante desse documentário. Eu recebi a indicação de uma amiga, eu fiquei meio assim na hora que ela me falou. Ela, não, assiste que você vai gostar. E acabei assistindo e gostei bastante. E vou indicar também Caravana das Drags, que é uma competição estilo RuPaul Drag Race, só que agora brasileiro, né, com o Ícaro Kadoshi, que é uma drag queen maravilhosa de São Paulo, sou muito fã do Ícaro, e com a Xuxa apresentando, o Ícaro e a Xuxa, e eles fazem a competição com 10 drag queens e rodam várias capitais do Brasil. E eles tentam levar a cultura local, por exemplo, nos episódios que eu já assisti, eles passaram pelo Rio, passaram por Goiânia, passaram por Salvador, e em cada parada da caravana drag, eles trazem dentro do movimento drag a cultura local e também a mesclagem da cultura drag dentro daquilo. E eles falam muito sobre a cultura do bate-cabelo, falam muito sobre a questão da montagem, da necessidade do porquê o colorido, tudo é muito legal, traz um conhecimento bem enriquecedor ali. E de música, eu vou indicar 2 músicas aqui. Uma do Hélio Flanders, que é o vocalista da banda Vanguard. Ele tem alguns trabalhos solos e tem um álbum novo dele de pouco tempo atrás. E uma das músicas que me pega muito, que fala sobre o término de um namoro, né, o sofrimento pós-namoro, chamado Romeu.
É uma letra muito bonita, fala sobre aquela sofrência ali, né? Sobre aquela entrega que houve e a dor do rompimento. E também vou indicar uma música do Pedro Altério, que ele estava em um hiato aí. O Pedro Altério, ele é um dos compositores do 5 a Seco, e ele lançou um álbum há um mês e pouco atrás, e tem uma das músicas que me cativou muito, chamada Tempo ao Tempo, que fala sobre a construção e como o tempo ele explica pra gente muitas coisas e como só ele pode curar algumas feridas. Então são essas as minhas indicações de hoje. Arrasou, Felipe, extremamente sentimental no... Ai, gente, quando não é Los Hermanos, a gente traz umas outras coisas também românticas. Aí vamos puxar a música do Los Hermanos. Quem é mais sentimental que Exatamente. Eu tenho uma camiseta assim. Meu Deus. No último show do Los Hermanos, eu fui com essa camiseta, inclusive. O show do Los Hermanos, inclusive, que quem é ouvinte da gente já sabe que tem... Felipe tem uma história profunda com o show de Los Hermanos, né? Foi exatamente nesse show, entendeu? Meu Deus. E aí, pra engatar aqui, ó, uma dica bônus. Tá rolando no Rio até dia 7 de maio o musical pré-fabricado sobre as obras do Los Hermanos. E a partir do dia 20 de maio, esse musical vai estar em cartaz em São Paulo, no Teatro Liberdade, ali na Liberdade. Estarei lá na primeira fila, já tô com meu ingresso comprado, assim, ó, cantando todas as músicas. Deus. Senhor, perdoar, ele não sabe o que faz. Brincadeira. Então é isso, amigos. Abemos podcast? Abemos. Sim, Subiu fumaça. Subiu fumaça branca. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E eu fico feliz de dizer para você que nos acompanhou até agora no finalzinho que a gente só faz episódio de podcast aqui pensando em você que vai até o final e dá o tchau coletivo conosco, né? Então, com muita alegria e satisfação no meu coração, eu agradeço a presença de vocês. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Kleber Bock no final.